Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12, diz: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o que Paulo escreve a essa igreja, para a glória do Senhor, louvado seja o nome dele. Estamos falando nesses dias, começando domingo passado, sobre desenvolvimento da salvação. O que é isso? Como é que se faz isso? Então diz aqui Paulo aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Assim como quando eu estava presente, agora na minha ausência, diz ele, obedecei ao Senhor, como sempre obedecestes, e desenvolvei, ou desenvolvam a salvação de vocês. Graças a Deus. Então, nós vamos tratar deste assunto e vamos falar, aproveitando esta expressão que foi criada pela nossa sede mundial, de uma jornada de santidade. Nós estamos numa caminhada com Deus, que é uma jornada ao longo da vida, e esta jornada para o cristão é relacionada à santidade, seja em qualquer fase que nós estejamos da nossa vida espiritual, estamos tratando de lidar com esta jornada. Há um livro chamado Upward Call, seria uma tradução literal, seria uma chamada para cima, uma chamada do alto, mas uma chamada para cima, que usa a seguinte expressão. O autor é Tracy, diz: muitos cristãos ouvem o supremo chamado de Deus à santidade, mas não sabem como atendê-lo, passam facilmente de um momento de profunda inspiração para o total esquecimento. Voltam às preocupações do dia a dia e seguem tropeçando ao longo de um caminho de mediocridade em vez do caminho de santidade. É muito interessante o que este Tracy escreveu, W. Tracy, porque ele relata a situação de muita gente. As pessoas chegam até a casa do Senhor, seja qual for a denominação, e normalmente a entrega ou a primeira experiência com Deus está relacionada a uma motivação muito emocional. É muito comum que isso aconteça. Seja no momento de dificuldade que a pessoa estava passando, e Deus responde a oração, é normal que ela chegue por isso. Seja no momento de necessidade, e ela então descobre, eu preciso buscar em Deus a solução, como o caso daquela mulher hemorrágica, que disse, olha, eu só tenho aquela solução, eu preciso ir até Ele. Então, pessoas buscam em Deus e passam por um momento muito inspirador, e dizem como Pedro, Senhor, eu vou te seguir até a morte, eu vou, aonde o Senhor for eu vou. Lembra que Pedro falou isso? E Jesus fala para ele, Pedro, você não sabe o que você está falando, você suporta passar pelo mesmo tipo de coisa que eu estou para passar, o mesmo tipo de morte, o mesmo tipo de aflição, de ausência? E ele não sabia o significado, a profundidade daquilo, e afirmou, então eu sigo. E este autor relata, então, a situação, infelizmente, de muita gente que chega, tem aquele momento de entusiasmo inicial muito grande, mas por falta de alguma coisa, começam a esmorecer no meio do caminho. Como ele diz, passam de um momento de profunda inspiração para o total esquecimento. Voltam às preocupações do dia a dia, como se agora tivesse que de novo cuidar das suas coisas, porque não há ninguém que cuide. Parece que a sua fé não foi colocada num Deus do dia a dia, foi colocada no Deus daquele momento, daquela experiência que a pessoa teve no dia da sua conversão. E ele usa uma expressão muito forte, ele diz, voltam para um caminho de mediocridade. Mediocridade está mais ou menos. E a Bíblia, lá, uma daquelas cartas, o Apocalipse, diz, olha, porque você é morno, porque você é medíocre, você está no meio, você não toma jeito, você não toma uma atitude, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, este autor disse, olha, infelizmente, muita gente passa por isso. Semana passada nós lemos um versículo que estava lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz, e todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E introduzimos então a ideia de que formação espiritual, desenvolvimento da salvação, é a transformação do ser humano na imagem de Deus. Uma transformação contínua, uma transformação continuada, uma manutenção da vida espiritual, que não corresponde com aquela ideia de retornar, de voltar atrás, de esquecer de tudo, de desprezar o que aconteceu e deixar das coisas espirituais e voltar à mediocridade. Mediocridade é não olhar com possibilidade de crescer, de que alguma coisa nova aconteça. Então, sobre vida espiritual, nós temos aqui a afirmar o seguinte: isso se refere a um processo de crescer e amadurecer em nosso relacionamento com Deus, vivendo no poder e na capacitação do Espírito Santo, de forma que, alguns itens aqui, nós crescentemente, não é um momento, não é uma inspiração inicial, mas crescentemente passamos a enxergar a vida da perspectiva de Deus. Quando falamos em visão espiritual, quando cantamos, por exemplo, aquela oração de Jabez, lembra? Se o Senhor alargar a minha visão, nós estamos falando disso aqui. Deus abre a visão. Ele nos faz enxergar melhor. Quando nós entramos na caminhada, nessa jornada de santidade, quando nós entramos nessa caminhada de crescimento, de desenvolvimento da salvação, nós passamos a enxergar a vida não de uma forma mais agradável a nós, não de uma forma mais condizente com o que nós esperávamos, mas de uma maneira mais voltada à perspectiva de Deus. Passamos a enxergar como Ele, em outras palavras. Passamos a ver as coisas como Ele. Lembra quando Jesus olhou para Jerusalém? Os discípulos dele, quando olharam para as construções do templo, viram aquilo e disseram: Senhor, olha que construção. Já ele, em outra ocasião, quando olhava, disse: Jerusalém, Jerusalém, há quanto tempo eu quis ajuntar-te, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, porque os vejo como ovelhas que não têm pastor. A ótica de Deus muda completamente a perspectiva de vida do ser humano. Nós passamos a valorizar as coisas que Deus valoriza, e isso nos faz valorizar a vida de uma maneira diferente. Em vez de olharmos a vida como algo que nós vamos gastando, que vai acabar em um determinado momento, nós passamos a enxergar como possibilidades novas a cada etapa, a cada momento, em que nós podemos nos voltar para Deus e olhar do jeito que Ele está enxergando aquele momento de vida, aquele grupo com quem estamos convivendo, dando-nos possibilidade de manifestar-nos ali, porque temos uma visão melhor do que acontece. É assim também com as coisas espirituais. Há até um dom do Espírito Santo, chamado dom de discernimento de espíritos, em que Deus permite que uma ou outra pessoa dentro da igreja, porque Ele dá esse dom para a igreja, Ele não dá para o indivíduo recebe porque ele está na igreja, e a igreja precisa da manifestação dos dons espirituais. Então Deus dá à igreja através daquela pessoa, porque Ele levanta alguns, e a Bíblia diz que Ele distribui isso conforme lhe apraz, do jeito que o Espírito Santo quiser, e Ele distribui, mas a alguns Ele dá uma capacidade de enxergar mais além disso. Olha, eu vi que tem alguma coisa estranha por trás, eu estou vendo que há algo, Deus me mostrou, eu vi, olha, a motivação vem disso, vem daquilo, tem algo estranho, enfim, Deus dá esta capacidade de enxergar especial a algumas pessoas, mas a todos nós, Deus traz essa bendita, esta abençoada transformação da visão, para enxergarmos mais e mais, quanto mais o tempo vai passando. Então, em primeiro lugar, esta obra de capacitação do Espírito Santo, esta obra que Ele faz em nós, é exatamente nos levar a enxergar melhor, na perspectiva de Deus. Em seguida, nós crescentemente também seguimos os caminhos de Deus, obedecendo a sua palavra. Então esse caminho de formação espiritual, de desenvolvimento da salvação, é um caminho de obediência. Jesus, numa ocasião, disse: vocês me amam? Se vocês me amassem, vocês guardariam os meus mandamentos.
a prova de amor a Deus, Senhor, como eu te amo, não é falar para Ele, não é abrir a boca e dizer, Senhor, eu te amo. É preciso dizermos isso. Mas imediatamente, para aquele que está andando nessa caminhada, nessa jornada de santidade, de santificação, vem à sua mente imediatamente, muito bem, então você está me obedecendo cada vez mais. Não há outro caminho. Por isso a Bíblia diz que o caminho é estreito. Largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito o caminho que conduz à salvação, porque esse caminho vai cada vez estreitando mais, à medida que nós enxergamos melhor, nós também entendemos melhor qual é a obediência que Deus espera de nós, e assim que muitos aqui podem testemunhar da mudança que foi acontecendo na sua vida. Olha, nós temos irmãos aqui que quando vieram dar o primeiro testemunho, usaram um palavrão no meio do testemunho, porque era o seu linguajar da época. Hoje, se soltarem algum, é escondido, ninguém fica sabendo. Porque Deus transforma o linguajar da pessoa, Deus transforma o coração, Deus transforma o interior da pessoa. E assim as pessoas vão entrando neste caminho de transformação, de mudança, porque vão cada vez mais obedecendo a sua palavra. Amém, queridos? Também crescentemente, vejo que sempre essa palavra está repetida aqui, crescentemente nós manifestamos o caráter santo de Jesus Cristo nas nossas atitudes e ações. Esta doutrina, esta mensagem não é exclusividade da Igreja do Nazareno, que fala tanto de santidade e de santificação. Isto é Bíblia. Qualquer igreja em que você for, se você perguntar, escuta, é uma característica da presença de Deus a pessoa estar cada vez mais refletindo o caráter santo de Jesus, as pessoas vão afirmar sim, com toda certeza. Talvez vão explicar de uma forma diferente, uns vão dizer, não, Deus vai fazendo isso e a pessoa não faz nada, é Deus que empurra, e outros vão dizer, não, ela se esforçou, e nós vamos entender que o Espírito de Deus nos capacita. O dunamis de Deus, o poder do Espírito veio para nos capacitar, veio nos encher para que nós possamos cada vez mais não só enxergar melhor, não só obedecer de acordo com a vontade de Deus, mas revelarmos este caráter de Jesus nas nossas vidas. E esse caráter é santo, não é outro. Por isso, nesses dias que nós estamos vivendo, neste momento de crise que nós estamos acompanhando, não só do nosso país, mas do mundo, nós vemos como fica evidente o caráter das pessoas. Nós descobrimos quem consegue dominar as suas palavras. A Bíblia diz que quem domina a sua língua domina tudo. É verdade ou não é? Nós descobrimos quem tem por trás outros valores, quais são os interesses verdadeiros. Nós descobrimos quando as coisas se complicam. Nós, cristãos, manifestamos o caráter santo de Jesus em todas as nossas atitudes e ações. Posso ouvir um amém aí? Porque senão você fica estático aí, fica parecendo que só eu, que ninguém mais concorda com isso, mas graças a Deus. Então, formação espiritual tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, não há outra forma. Depende de como e quanto nós nos relacionamos com Deus, e isso, como dizíamos já no domingo passado, é baseado única e exclusivamente na graça de Deus. Por isso é uma jornada, eu coloquei de santidade, mas de graça. É uma jornada da graça, e para a semana que vem já vai estar alterada aquela expressão, porque na verdade é pela graça de Deus que nós conseguimos. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui. É pela graça de Deus que nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É pela graça e somente pela graça de Deus que nós podemos dizer, apesar de tudo o que eu sou, apesar de tudo o que eu tenho passado, apesar de tudo o que eu tenho ouvido, apesar de todas as inclinações do passado, tudo que tende a me fazer parar no meio do caminho, apesar disso, pela graça de Deus, eu continuo tendo esta comunhão com este Deus verdadeiro, este Deus todo-poderoso. Aleluia! Graças a Deus, porque são estes os que vão perseverar até o fim que vão ser levados. Por isso a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus.
sem entrar nessa jornada, sem entrar nesta formação, sem esperar que Deus cumpra as promessas dele relativas a esta pureza de coração que ele nos dá, sem esperar e buscar em Deus, isso não há como. Veja que eu não estou dizendo sem conseguir, porque é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos enche do Espírito, Ele é quem nos dá o poder, mas nós buscamos, nós dizemos que queremos, nós nos alinhamos com a palavra de Deus, enxergando, obedecendo e manifestando o caráter santo de Jesus. Amém, queridos? Nos relacionamos com Deus para que isso aconteça cada vez mais. Então, a formação espiritual ocorre por meio de uma relação dinâmica e crescente com Deus. Por isso que ele dizia naquelas 3 frases anteriores, crescentemente obedecendo mais, crescentemente enxergando mais, crescentemente manifestando o caráter santo de Jesus. Na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, as pessoas têm um período de formação pequeno, aí tem um período de ascensão profissional, chegam num pico e depois entram numa decadência e de repente desaparecem. E se você pegar aí eu tenho lá um acesso a um livro que fala da minha família no Brasil, e a gente vê tantas pessoas lá que podem ter sido pessoas importantes, ou podem ter sido ladrões. E tem lá, fulano de tal, nasceu em tal data e morreu em tal data, ponto. Veio de tal lugar, morou em tal lugar, teve tantos filhos e morreu. Como se aquilo fosse a vida da pessoa. Nunca ninguém vai fazer vai redigir algo sobre a vida de um cristão dizendo, ele atingiu tal pessoa em tal época, levou tal pessoa à conversão, levou tantas pessoas naquele dia, os nomes são estes e aqueles, porque isso não entra na biografia da pessoa. Mas Deus sabe, porque Ele está trabalhando no sentido de que a nossa visão se alargue, para enxergarmos que o nosso valor não está no que nós somos e que nós temos neste mundo, mas o que nós somos diante de Deus, e o que nós temos da parte dele, e o que fazemos com aquilo que ele nos deu. Lembra aquele conto que tem na Bíblia, em que o Senhor foi viajar, foi para longe e confiou uma parte dos seus bens a alguns dos seus servos? Quando ele voltou, ele disse, gente, deixa aí em cima da mesa o que vocês trouxeram, depois eu vou ver isso. Não, foi individualmente em cada um e disse, presta contas agora, o que é que você fez com que eu entreguei nas suas mãos? Volto a dizer, não é o nosso esforço, não é o nosso mérito, mas é no mínimo o nosso desejo, a nossa vontade entregue a Jesus, dizendo, eu quero, Senhor, eu quero chegar no limite daquilo que tu pretendeste, daquilo que tu projetaste para a minha vida. Eu quero, Senhor, cumprir, eu quero realizar. Eu sei que eu fui chamado para esta jornada, eu sei que eu tenho esta vocação santa na tua presença, porque tu me tens revelado estas coisas pela tua palavra, porque eu estou enxergando melhor, porque eu estou conseguindo obedecer mais, estou entendendo melhor a tua vontade em mais momentos, porque logo que nós nos convertemos, nós ficamos cheios de dúvidas. A gente pergunta, mas será que isso... A pergunta que a gente faz assim, isso aqui é pecado ou não é? É verdade ou não? Quem é que se fez essa pergunta? Muitas vezes levanta a mão aí. Pois é, todos nós, porque a gente fica... E agora, como é que eu vou saber? Porque eu não posso pecar. É verdade, mas descansa, meu querido, porque tem um Espírito que é santo, que é colocado dentro de você, para dizer, este é o caminho, para ensinar todas as coisas, e para levar você à referência. A referência não muda, a palavra de Deus não sofre nenhuma mudança, não sofre evolução, não sofre mutação, ela não sofre acréscimos. Aliás, quem acrescentar alguma coisa, a Bíblia diz que se torna réu de todos os flagelos escritos nessa palavra. Mas há um referencial absoluto. E sejamos nós da profissão que formos, estejamos nós na fase de vida em que estivermos, tenhamos nós a riqueza, o montante, o numerário que for, nós devemos
prestar contas a Deus. Estivemos falando bastante das contas que as autoridades deveriam prestar, mas agora estamos falando de nós. Como é que nós levamos a vida? Fica muito fácil aquele negócio de apontar o dedo para o outro, mas lembra também aquela história que Jesus contou da trave e do argueiro? Diz, escuta, como é que você quer tirar um cisco do olho do irmão se tem uma trave no seu olho? Lembra disso? Ele fala assim, cuida primeiro dos seus olhos, enxergue melhor. Cuide primeiro de obedecer, quem me ama obedece às minhas palavras, e cuide de revelar este caráter santo de Jesus em todo o tempo. Glória a Deus. Por isso é dinâmico, porque vai mudando, vai se adaptando a cada momento que eu estou vivendo, momento de dificuldade econômica, momento de abundância. Tem gente para quem a falta, a dificuldade é o problema, e a pessoa abandona a fé. E tem gente para quem a abundância é o problema. Não, agora eu não tenho tempo. Lembra aqueles que foram, disseram que Jesus convidou para segui-los, para andar com eles? Não, mas eu comprei um terreno, eu preciso olhar o terreno. Lembra disso? Eu tenho uma junta de bois nova, eu preciso dar uma... Depois eu vou cuidar. O outro, não, papai morreu, então vai morrer, sei lá, enfim, eu quero enterrar o meu pai primeiro. Tenho coisas aqui para cuidar, depois eu vou. Quando nós andamos com o Senhor, não há tempo para esperarmos, é hoje. Por isso a Bíblia diz, hoje é o tempo sobremodo oportuno, dia de salvação. Não há outro dia para obedecermos ao Senhor. O ontem já passou, o amanhã não chegou, o hoje é o que nós estamos vivendo. Abramos os olhos e enxerguemos o que Deus espera de nós. Deixemos o Espírito Santo de Deus abrir a nossa visão espiritual e permitir que nós enxerguemos as coisas da maneira dele e manifestemos a santidade do Senhor, o caráter santo dele em qualquer lugar. O único referencial, então, dizendo, está na palavra, mas a única norma para medirmos isto é a semelhança de Cristo, semelhança com Cristo. Quão semelhante a Ele eu estou, quão mais parecido com Ele eu estou. E aí eu gostaria já li esses textos, os versículos, Paulo escreve aos Gálatas, meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. O versículo que eu li agora no início, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, como vamos sendo transformados. Então, vamos meditar aqui em algumas coisas, Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Salmos 73, 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Esta é a atitude que nós esperamos ter, devemos ter, que o Senhor espera que nós tenhamos. O que é que eu tenho no céu, a não ser o Senhor que guarda o meu nome? O que é que eu tenho aqui que possa me trazer esta verdadeira alegria que Ele traz? É uma reflexão que nós precisamos fazer. É um meditar na palavra para andarmos nesta caminhada, nesta formação espiritual, para desenvolvermos esta salvação no Senhor. Então eu queria analisar com os irmãos um texto muito interessante. Este livro aqui é uma foto antiga deste livro, é o diário de uma oração particular, de John Bailey. E olha só a oração que este irmão faz. Claro que existe a oração de Jesus, que é a melhor de todas, do Pai Nosso, conhecido como Pai Nosso, mas ele reflete, ele relata aqui nessa oração uma forma muito interessante de nós enxergarmos a vontade de Deus em nós. Meu primeiro pensamento, este homem viveu entre 86 e faleceu agora em 1960, portanto aí há 50 anos, 60 anos, diz aqui o seguinte: Pai eterno de minha alma. De manhã estávamos falando, o Guilherme, é meu Deus ou é o Deus de todos? É o Deus particular, é o meu Senhor, ou é o Pai que está no céu somente? Pai eterno de minha alma, que meu primeiro pensamento hoje sejas tu. Será que o nosso primeiro pensamento
é Jesus? Será que nós aproveitamos de manhã, acordamos, damos aquela espreguiçada, né? E será que temos um tempinho, pelo menos, para voltar àquele pensamento que vai sendo transformado por Deus? Aquele pensamento que a Bíblia diz que ele deve ser levado cativo. Será que nós deixamos o Senhor tomar este pensamento? Então este homem faz essa oração: que o meu primeiro pensamento sejas tu, que meu primeiro impulso seja adorar-te, que eu sinta de manhã a primeira vontade de adorar o Senhor. Metas, objetivos, também são indicadores. Como é que eu estou? Em que momento do dia eu me lembrei de adorar ao Senhor? Será que foi só no finalzinho? Eu digo, nem orei hoje. Ou será que eu já consigo levantar de manhã e dizer, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tantas obrigações hoje, tantos afazeres, que nisso tudo eu posso te colocar em primeiro lugar. Eu posso até voltar para casa sem ter realizado aquilo que eu deveria ter, ou precisaria, ou gostaria de ter realizado. Posso até não ter alcançado, mas Senhor, que eu volte com a minha vida transformada para melhor. Lembra que a gente falou aqui sobre a ceia na quinta-feira, que quando nos reunimos é para melhor, quando nos reunimos é para sairmos melhor. Pois bem, que com Deus seja assim, que todo dia passe e que nós saímos melhor. Lembra daquele salmo que diz assim, Senhor, eu passo o dia todo, aí chega no fim do dia, eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu acabo dormindo seguro. O meu travesseiro, como que falasse comigo, ele diz, olha, o dia foi legal, o dia foi bom. Eu analiso, eu reflito ao final do dia como é que foi desde o início até o final. Pastor, isso é muito complicado. Não é. Não é. O complicado é nós percebermos que estes são os melhores pensamentos. Em vez de deixarmos aquela avalanche de preocupações chegar, que não deixo nem dormir direito, que nós coloquemos, e eu estou pregando para vocês e para mim também, que nós coloquemos em primeiro lugar, não só o primeiro pensamento, mas o derradeiro. Então ele diz, olha, que o meu primeiro impulso seja adorar-te, que a minha primeira palavra seja teu nome, e que minha primeira atitude seja ajoelhar-me diante de ti em oração. Que eu me lembre, Senhor, de pronunciar o teu nome, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Vamos de novo. Vamos em frente. Quando Jesus ensinou a oração do Senhor, a oração chamada Pai Nosso, ele diz que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu não posso buscar hoje uma coisa para o dia de ontem, porque já foi. Eu não preciso me preocupar. Ele diz, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã vai trazer os seus cuidados. Então não deixe a preocupação com aquilo que não está na sua mão ainda tomar conta do dia de hoje. Basta ao dia o próprio mal, diz Jesus lá. Deixa as coisas para serem lidadas de hoje tomarem o primeiro lugar, mas que seja depois de você clamar o nome de Jesus, que você tenha gastado um tempo na presença dele, e ele põe algumas coisas, alguns itens que deveriam estar nesta oração. Veja só, por tua perfeita sabedoria e bondade. O que é que Tiago ensina na sua carta? Meus irmãos, se alguém precisa de sabedoria, vai estudar. É isso que ele fala, então. Peça a Deus, porque Ele não nega. É assim ou não é? Então, de manhã, o que é que eu tenho para enfrentar? O que eu vou passar nesse dia? Quem são as pessoas com quem eu vou ter que conversar? Vai ser complicado, porque aquele camarada não é fácil, ele já fez isso com fulano, fez aquilo, mas é você agora, você e Deus que vão lá. Então, Senhor, dá-me sabedoria, não para destruir a pessoa, mas para que eu possa te representar corretamente no lugar onde eu vou estar. Dá-me sabedoria e bondade, Senhor. Bondade para manifestar em qualquer lugar. Jesus falou assim, aprendam de mim duas coisas. Quais foram? Mansidão
e humildade. Senhor, me ajuda a ser manso, me ajuda a ser humilde. E quando ele ensina no Sermão do Monte, ele fala lá dos bondosos, dos misericordiosos e etc. Nós precisamos aprender a lidar com bondade, a desejarmos o bem para as pessoas, a agirmos, porque a bondade não existe se não existir uma segunda pessoa. Bondade é inerente à palavra, não tem como achar um significado para ela se eu não viver em coletividade, se eu não conviver com outras pessoas. Bondade diz respeito aos outros. Então ele diz: Senhor, dá-me a tua sabedoria e bondade, pelo amor com que tu amas a humanidade. O amor do Senhor é o diferencial do seu discípulo. Jesus disse: nisto serão conhecidos os meus discípulos, que sois meus discípulos, ou os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor é a grande prova, a grande revelação da presença de Deus. Até a prova de que eu fui batizado no Espírito Santo. A maior prova é exatamente o amor, que ele diz: olha, agora pois permanece essas coisas. Lembra que ele fala assim? Quais são? A fé, a esperança e o amor. O maior, sem sombra de dúvida, é o amor. Se eu não tiver amor, o que é que adianta eu falar a língua dos anjos? O amor é a prova da presença de Deus. O amor perfeito, revelado através da vida das pessoas. E amor, de novo, não tem sentido para o indivíduo. Eu amo muito. E eu vivo reservado, sozinho, não me relaciono com ninguém. Não existe isso. O amor é totalmente relacionado a Deus em primeiro lugar e àqueles com quem eu convivo. E o Senhor acrescenta, dizendo que quando nós formos decidir ou colocar uma escala de valores, primeiro Deus, em seguida os da fé, cuidados da família da fé, e logo em seguida os demais e até os inimigos, porque o inimigo eu não devo tratar da mesma forma que ele me trata, não é assim que ele fala. Portanto, o amor é a única evidência da presença de Deus na vida da pessoa. Não é o que eu falo, não é a igreja que eu frequento, não é quanto eu dou de oferta lá naquela igreja, não é o quanto eu participo de obra social junto com aquele pessoal, de quantas ONGs eu faço parte. Não é isso que mostra. É sim a presença do amor em mim, porque eu posso fazer essas outras coisas todas sem nenhum amor. E amor não é sentimento, amor é atitude. Quem ama, faz. E Jesus disse: olha, quem me ama, inclusive, guarda os meus mandamentos, me obedece. Pelo amor com que tu me amas. Voltando à oração do Senhor, ele diz que nós devemos dizer: Pai, perdoa-me, como eu tenho perdoado aqueles que me devem alguma coisa. E essa oração é difícil, porque ela pressupõe que eu tenha perdoado, ou pelo menos que eu quero que Deus haja comigo da mesma maneira como eu ajo com as pessoas. Então esta é a atitude do cristão. Eu não só quero que Deus faça, como eu vou sempre me aperfeiçoar, porque eu vou me assemelhando à pessoa de Jesus. Cada vez mais eu quero aperfeiçoar o meu relacionamento com as pessoas. Não é à toa que o diabo distorce o significado das palavras. Por exemplo, me perdoem aí a expressão: o fulano fez amor com ela. Como diriam os jovens, duh. Agora, quando dizemos, fica até difícil agora dizer: irmão Jeremias, eu amo, irmão. Nerivelto, eu te amo. O pastor é a favor, sei lá do que, etc, etc. Enfim, que coisa! O inimigo vai distorcendo esses conceitos na cabeça das pessoas, vai desvalorizando família, vai desvalorizando este relacionamento de Deus entre as pessoas, para quebrar a possibilidade de outras salvações.
e do crescimento da família de Deus. Então ele ora: Senhor, que eu possa amar com o mesmo amor com que tu me amas, pela grande e misteriosa oportunidade da minha vida. Alguém muito bem disse que a nossa vida é uma prova. Nós estamos constantemente sendo provados. E quem for fiel até a morte vai ser aprovado. Quem chegar lá no final aprovado, este vai ser convidado a entrar no lugar que ele está preparando. Mas volto a dizer, querido, isso não é para nos deixar apavorados. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou estar no meio dos aprovados? Não, é para dar graças a Deus, porque eu fui chamado para viver no meio dos que vão habitar com Ele lá naquele lugar, e que Ele me capacita para demonstrar este amor que o Senhor tem pelas pessoas, para ser canal do amor dEle. Pastor, o senhor não erra? Então, claro que eu erro, meu querido. Claro que eu falho nisso, não tenha dúvida. Mas eu estou tentando. E não estou tentando acreditar, hoje eu vou tentar, amanhã não. É todo dia. É todo dia, em todo momento. E quando alguma coisa não sai do jeito que nós sabemos que Deus queria que saísse, aquilo entristece demais. E a Bíblia diz que há 2 tipos de tristeza. Um que leva para salvação, e outro que leva para condenação. Tristeza segundo o mundo é porque eu estou fazendo coisas que me trazem consequências ruins. Mas tristeza segundo Deus, existe tristeza segundo Deus, sabia? Que é a tristeza de não ter alcançado o ponto que Ele queria que eu tivesse alcançado hoje, neste momento, neste contato, nesta conversa, nesta compra, neste negócio, nesta oportunidade que eu tive. Mas aí não deu certo, o que eu faço? João responde para você: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Ou vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele não é o nosso acusador, ele é o nosso representante de defesa. Ele está lá para nos defender. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Porque simplesmente nós abrimos o coração e dissemos: Senhor, eu quero. Se o Senhor quer entrar, se o Senhor quer fazer diferença na minha vida, se o Senhor quer transformar minha vida, eu aceito. Eis-me aqui. Pode fazer a sua vontade em mim. Glória a Deus. E Deus faz. E Deus faz. O problema é que, como li lá naquele início, alguns passam daquela incrível experiência inicial para voltar à mediocridade. E voltar a cuidar dos afazeres, das coisas do dia a dia, esquecendo que Deus deve estar em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas outras coisas vão ser acrescentadas. Ele está dizendo: eu vou cuidar disso, eu vou acrescentar, eu vou tratar. Você aplique-se a buscar a vontade de Deus, o reino de Deus revelado em você. Glória a Deus. Nós passamos por tantas experiências decepcionantes nessa vida. Temos tantas pessoas que nós julgamos serem amigos, e de repente as pessoas não são perfeitas, e às vezes, ou voluntariamente, ou intencionalmente, ou mesmo não intencionalmente, sem querer, as pessoas machucam umas às outras. Às vezes por descaso, por descuido, às vezes por não ter saída, não saber o que fazer, às vezes por desprezo, e às vezes porque querem machucar mesmo. Mas essas coisas não são desculpas para nós dizermos: Senhor, então, quer saber de uma coisa? Agora eu vou parar com isso. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu já orei, já falei com Deus 3 vezes, Ele não respondeu. Então agora o problema é dele, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Aí Deus fala assim: bom, você sabe o que vai dar, onde é que vai dar. Há caminhos para o homem parecem direitos, mas, ao final, ao cabo deles, dão em caminhos de morte. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta caminhada com Jesus é caminhada para melhor, como falamos quinta-feira. Estar com Ele é melhorarmos dia a dia. O problema é que o diabo, de novo, é tão astuto que ele vai distorcendo os conceitos de bom, ruim, de melhor e de pior. Ele diz: olha para você, você está piorando cada dia.
E ele está se referindo ao quê? À saúde. Bom, alguém aqui está remoçando cada dia mais, ficando cada dia mais novo. Aí quando chega o aniversário, estou comemorando menos um ano hoje. Alguém assim? Não, todos nós vamos passando por este processo de envelhecimento, desde o dia que nós nascemos. Verdade ou não? Aliás, a primeira experiência é levar uma palmada, às vezes para sair chorando, e agora não pode levar mais palmada. Vamos ter que prender os médicos que dão palmada na criança para chorar. Olha, eu nem pensei, está vendo? As ideias aí, né? Não pode dar palmada em casa, porque o médico pode dar para fazer a criança chorar, né? Enfim. Queridos, ele diz, pela grande e misteriosa oportunidade da minha vida. Quem foi que projetou você? Sou fruto do encontro do papai e da mamãe. Verdade. Mas quem foi que colocou a possibilidade da criação de você naquele óvulo da mamãe e naquele espermatozoide que veio do papai? Quem foi que criou esta alternativa? E quem foi que criou o caminho no qual você pode andar vitoriosamente até a volta de Jesus? Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as possibilidades, e Ele sabe as melhores opções, as melhores alternativas que nós temos, e Ele nos orienta a isso. Mas para isso, assim como o Bailey, a gente tem que poder dizer, Senhor, que misteriosa oportunidade que o Senhor me deu, que coisa incrível que é a vida, que coisa impressionante. Hoje nós tivemos em casa lá 4 gerações reunidas, graças a Deus. Dia dos Pais, estava lá o meu pai, estavam os meus filhos e estavam as minhas netas, né? Minha nora também junto, e graças a Deus, que coisa. Mas a verdade é que, por exemplo, o papai do meu pai já não está mais conosco, passou. Como é que foi aproveitada a oportunidade da vida dele? Nós sabemos algumas coisas, que convivemos com o meu vovô, no caso, na época. A questão é, o que é que eu estou fazendo com esta excelente, maravilhosa, incrível e misteriosa oportunidade que o Senhor está me dando? Se eu consigo ver a vida como uma oportunidade, isso muda a minha forma de enxergar. Se eu vejo ela como luta contra mim, se eu vejo ela como uma contrariedade, uma dificuldade, uma só barreira, só problema, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Se eu olho desse jeito, dificilmente eu vou encontrar estas oportunidades que o Senhor me dá. E dificilmente, quase que impossivelmente, eu vou ver a minha vida como uma oportunidade. Quando vou orar com famílias que perderam uma pessoa, normalmente até, principalmente quando a pessoa é mais nova, a gente ora, Senhor, obrigado pela oportunidade de conviver com fulano, com fulana nesse tempo. E obrigado pelas oportunidades boas que foram aproveitadas corretamente e adequadamente. Obrigado, não queremos pensar agora nas ruins, nas difíceis, nas que deram, mas Senhor, obrigado por cada oportunidade que foi aproveitada do teu jeito. E é assim que nós vamos contabilizando os dias. Lembra daquela expressão linda do salmista? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Para que a sabedoria vá se aperfeiçoando, nós precisamos aprender a contabilizar os dias passados na presença de Deus, do jeito dele, dentro da oportunidade que ele nos deu. Qual será a oportunidade que Deus vai dar para você amanhã? O que vem à nossa mente sobre o dia de amanhã é, eu tenho que negócio da minha filha, eu tenho que ver não sei o que do trabalho, amanhã eu vou ter que enfrentar tal coisa. Normalmente, o nosso primeiro pensamento é para as lutas, para as dificuldades. É um exercício. Lembrar no Senhor, realmente vai ser difícil, mas vai ser uma excelente oportunidade de eu verificar, de eu aferir como é que está o meu relacionamento contigo. Porque o que eu quero mesmo é lá no final ser chamado pelo meu nome por ti mesmo. Glória a Deus.
esta misteriosa oportunidade. Ele acrescenta, a oração vai longe, ele diz: por teu Espírito repousar em meu coração. A gente fala disso e parece que é uma coisa assim, automática. Querido, pare para pensar o que é o Espírito de Deus habitar dentro de você. Será que isso é coisa, é nada? Será que isso é assim um pouquinho, isso é a mesma coisa que botar um pouquinho de dinheiro na carteira? Ganhei tanto, vou poder fazer isso, comprar aquilo, poder ir para tal lugar. O Espírito dele, o que de melhor ele tinha, que nenhum de nós tinha o direito, ele colocou dentro de nós, para nos capacitar a viver essa vida de visão, conforme Deus enxerga, de vivermos essa vida de obediência a Deus como Ele quer, e de vivermos essa vida de manifestarmos o caráter santo de Jesus aonde nós passarmos, de andarmos essa caminhada de graça, nessa jornada de graça por esta vida, porque tudo é pela graça de Deus. Por teu Espírito repousar em meu coração, te louvo e te adoro, ó Senhor. Pensa que termina aí, ele continua. Mas não me deixes pensar, quando esta oração matutina tiver terminado, que a minha adoração chegou ao fim. Porque esta é outra tendência, já cumpri com a minha obrigação, já falei com Deus, agora eu vou ver a minha vida. Peraí, vida de quem? Lembra que lá, há tantos meses, anos, dias, sei lá, você disse para Jesus: Senhor, a minha vida agora é tua. Eu não disse, bom, então está na hora de dizer. Se não disse, devia ter dito. E se disse, que direito tem de chegar assim, agora eu vou viver a minha vida? Eu lembro num teatro que umas meninas fizeram aqui uma vez, não lembro que ocasião que foi, e o que chamava atenção era aquela, tinha recebido Jesus, e agora fica aí que eu vou sair. Jesus levantava para ir atrás, lembra disso? Não, o senhor não entendeu, fica aqui que agora, e ele levantava e ele vinha atrás, né? Porque ele está conosco todo dia, né? Mas dando aquele entendimento de que as pessoas pensam que é assim, fiz a minha oração, já li a Bíblia, agora eu posso viver a minha vida. Pode, se lembrar que essa sua vida pertence a Ele. Há coisas profundas que a Bíblia ensina. A expressão que diz assim, a nossa vida, Ele a tem oculta com Ele. Tem um significado filosófico profundo e às vezes difícil, um conceito de difícil absorção por nossa parte. Porque eu entender que o que eu estou vivendo não é a minha vida. Paulo diz assim, o viver que agora tenho na carne, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lembra que ele fala isso? Este é o significado. O que eu vivo no dia a dia não é mais a minha vida, porque eu entreguei para Jesus e Ele morreu no meu lugar, portanto eu morri na cruz com Ele. E ressuscitei para viver em novidade de vida, e essa novidade de vida não me pertence, ela pertence a Ele, então Ele tem a minha vida oculta com Ele, porque eu vou viver realmente quando Ele voltar para me buscar. Agora imagine, se o que nós vivemos aqui já é esta misteriosa oportunidade, essas coisas maravilhosas que acontecem, imagine o que há de ser quando Jesus voltar para nos levar para o lugar onde nós vamos gozar da nossa vida que Ele tem guardada com Ele. Mas eu concordo com você, isso é profundo demais, porque nós somos feitos de carne e osso, nós estamos ligados a coisas materiais, físicas, então a gente olha e diz, mas eu vivo aqui. Exatamente, nós vivemos aqui, mas aguardando dias em que nós estaremos em outro lugar. Nós vivemos aqui, sabedores de que o Senhor vai voltar para nos buscar, e se nós queremos viver vitoriosos, devemos olhar como esta oportunidade maravilhosa e misteriosa de vida que Ele nos dá. Glória a Deus. Não deixe os reveses da vida influenciarem tão negativamente a sua vida, ou a vida que pertence a Ele, agora a gente sabe, né? De maneira a fazer você travar ou voltar para trás, voltar à vida de mediocridade. Nós lidamos com muitas decepções, muitas coisas difíceis, muitas perdas. Não vamos ganhar sempre. Não vamos atingir tudo aquilo que nós queremos sempre. Às vezes, sim,
Mas seja quando não atingimos ou quando atingimos, nós precisamos lembrar que os propósitos de Deus na nossa vida podem ser atingidos todos os dias. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então não terminou, que eu não pense que a minha adoração chegou ao fim e venha gastar o dia sem me lembrar de Ti. Mas que me destes, ou que destes primeiros momentos de quietude fluam a luz, o gozo e o poder, e permaneçam comigo em todas as horas do dia. Luz, vou enxergar, o gozo, a alegria de eu estar vivendo em obediência ao Senhor, e o poder manifestado, porque eu manifestei a glória dEle em todo lugar aonde eu estive. Graças a Deus. Por isso ele diz lá, o salmista, eu consulto o travesseiro, porque chego no fim de dia e eu vou fazer a verificação de se as coisas andaram como Deus queria, graças a Deus. O diabo é astuto, e ele tenta nos fazer entender que as coisas vão andar de acordo com a vontade de Deus quando a gente conseguir as coisas que nós queremos. Ele tenta colocar na nossa mente que Deus é Deus, e Ele pode fazer a coisa ser perfeita, do jeito que você quer, do jeito que você imagina e tal, e quando nós absorvemos esse conceito, nós estamos mais e mais entrando na tendência de nos frustrarmos. Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, não vamos chegar à alegria que Ele tem proposto para nós. E ele continua dizendo, mantendo-me puro no pensamento. Olha a doutrina bíblica aqui. Mantendo-me sóbrio e verdadeiro no meu falar. Quando vemos estas manifestações mentirosas que estamos vendo e ouvindo, é para nos lembrarmos que nós somos parte do outro povo. É aqui que a diferença se vê. Não se nós somos os mais ricos, os mais abençoados, os mais protegidos no conceito financeiro, físico, mas se o Senhor tem mantido puro o nosso pensamento e nós temos sido verdadeiros no nosso falar. Glória a Deus. Mantendo-me fiel e diligente em meu trabalho. Eu não preciso abandonar o meu trabalho secular e viver somente para Deus, para que a vontade dEle se realize na minha vida, senão o meu trabalho secular faz parte da vontade de Deus para mim. A menos que você esteja fazendo alguma coisa que manche a imagem, né, da igreja, do cristianismo, aí tem que rever esse trabalho, orar, para pedir para Deus para transformar, mudar logo para outro lugar, enfim. Mas, de uma maneira geral, diz o seguinte, olha, eu possa ser diligente no meu trabalho e manter-me fiel a Ti. Glória a Deus. Entrar no trabalho e sair de lá, diz, eu fui fiel. Quantos de nós não receberam já propostas? Quantos de nós já não tivemos oportunidades? Quantos de nós já não passamos por tentações de aproveitar um momento, um deslize, um descuido, alguma coisa, e tirarmos vantagens pessoais? E ele diz, Senhor, que eu não fique na minha comunhão contigo lá naquele primeiro contato de manhã, que eu possa me manter fiel em todo dia e diligente, cuidadoso, fazer as coisas com dedicação no meu trabalho, mantendo-me humilde. Falei lá, a gente aprende de Jesus, ele falou, olha, aprenda comigo, mantendo-me humilde. É possível, é compatível ser humilde e ser medalhista de ouro nas Olimpíadas. Como, pastor? Muito simples. É só no íntimo reconhecer que se não fosse o Senhor, não teria chegado até aquele ponto. E aquilo nada mais é do que uma oportunidade misteriosa que Ele me deu de chegar até ali. Que coisa, Senhor. Como é que o Senhor agora me dá essa oportunidade de fazer isso para a Tua glória,
de fazer isso para, quem sabe, influenciar alguns outros, de fazer isso para reconhecer que tu podes agir na vida do ser humano, seja ele o último classificado ou o primeiro. O que nós não podemos é ser últimos na corrida espiritual. Paulo diz que nós devemos correr todos como se fôssemos receber o prêmio lá no final, chegar em primeiro. E em primeiro é ser o melhor que eu posso, dar o meu melhor, é ser diligente e fiel ao longo do dia no meu trabalho. Glória a Deus. Encerrar essa lista, mantendo-me humilde, mantendo-me gentil e generoso no trato com as outras pessoas. Não é Bíblia, mas é a oração de um servo de Deus, de alguém que busca a Deus, de alguém que quer servi-lo. E finalmente ele diz, mantendo-me leal a cada santa memória do passado. O que diz a Bíblia? Eu quero trazer memória o que me pode dar esperança. O que é derrota, o que é coisa, faz como Paulo, considera como refúgio para ganhar Cristo. Deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, não é o que ele diz? Vou em frente. Então faça o correto com as santas memórias do passado, que elas sirvam para estimular o crescimento, o desenvolvimento, a melhoria de vida espiritual a cada dia, mantendo em minha mente a recordação de meu eterno destino como teu filho. Se eu entreguei a vida nas mãos dele, eu estou entre aqueles que foram chamados para estar no céu com ele. Graças a Deus e em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. E você vai ler comigo a palavra amém. Glória a Deus. Difícil? Pode ser, pode parecer, mas atingível, desejável, de valor, sim. E isto é o que nós queremos. Todos buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E deixar que Deus acrescente as demais coisas. Seja grato a Deus hoje, você que é pai, por ter tido a oportunidade misteriosa de ser pai. Ah, mas eu não acertei sempre. Eu sei, nem eu. Mas que oportunidade. E que Ele dá ainda hoje. Que oportunidade misteriosa que Ele me dá de estarmos aqui hoje à noite. Você pensa que quando eu tinha a idade dessa moçadinha que está aí, que senta ali no fundo, eu pensava que um dia eu estaria numa cidade que eu nem conhecia. Um dia, com um microfone na mão, falando para pessoas do amor de Jesus, falando para pessoas da vontade de expressar melhor a vida dele em mim, de enxergar melhor as coisas. Nós não temos ideia do que nesta misteriosa oportunidade Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Paulo tentou refletir isso naquela frase que ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que entenderam para o que foram chamados, aqueles que dizem, Senhor, a minha comunhão contigo não terminou no dia que eu me entreguei, não terminou no domingo depois do culto, não terminou nem na oração que eu fiz de manhã, ela anda comigo durante todo o dia, porque eu quero me manter fiel, diligente e voltar trazendo vitórias. Há um texto na Bíblia que diz que quem sai chorando e semeando vai voltar com alegria trazendo os seus feixes. Promessas para quem sai e vai enfrentar a vida sabendo que ela é uma oportunidade que Deus está dando. Ela é uma prova, sim, mas é uma vida que nem me pertence, Ele está me dando a oportunidade de viver por Ele, para Ele. Aonde isso tudo é dele, é por Ele, para Ele, é o que Paulo ensina. Deus te deu a oportunidade de estar aqui hoje. E Deus vai te dar uma oportunidade maravilhosa amanhã, de viver Jesus aonde você estiver. Que Deus o abençoe, que o Senhor dê vitória a você, e que você possa perceber essas características todas presentes, ou pelo menos desejadas e buscadas na sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar nossa reunião, nosso culto dessa noite,
buscando em Deus isto que é a vontade dele para todos nós. Querido Senhor, nós queremos agradecer-te pela oportunidade maravilhosa que tivemos de estar na tua casa, de ouvirmos esta palavra, mas também, Senhor, pelas muitas oportunidades que tu nos deste até hoje, nestas misteriosas oportunidades que tu criaste nas nossas vidas, para chegarmos a este ponto. E hoje queremos reconhecer que cada passo que nós damos é uma nova e misteriosa oportunidade. Queremos reconhecer que tu não nos abandonas, que tu estás conosco a cada dia, a cada passo que damos. Alguns em idade ainda de estudarem, de se formarem, de buscarem os seus sonhos, outros já realizando alguns sonhos, outros já vivendo dos lucros. Senhor, nós todos estamos aqui reconhecendo que não há final, não há ponto final nesta vida para nós manifestarmos o caráter santo de Jesus em cada momento que vivemos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém.